que se disseminou nesse momento em que nós todos estamos fazendo política nas redes, eu quero cumprimentar a direção do PT de Juiz de Fora. Na página do Partido dos Trabalhadores de Juiz de Fora, temas com o conjunto dos filiados e das filiadas do partido, e em particular nessa discussão de hoje é um pouco a nossa pauta hoje, é a discussão da conjuntura nacional, da situação política do país, do impacto da economia, da situação da vida das pessoas do coronavírus, e em particular a questão da recuperação das mobilizações em defesa da democracia que há 2 semanas ocupam as ruas das principais cidades brasileiras, inclusive em Juiz de Fora. O partido, junto com a CUT e outros sindicatos, movimentos estudantes, movimentos negros, organizaram na sexta-feira uma importante manifestação em Juiz de Fora. Então, um pouco hoje, boa tarde, a nossa companheira Margarida Salomão, queria que você iniciasse aí, a gente começando um pouco falando sobre a situação política e esse clima de retomada das mobilizações em nível nacional, das mobilizações em defesa da democracia que se espalharam por todo o país, né, no último final de semana. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu, em primeiro lugar, quero dizer da minha satisfação de estar aqui participando dessa nova atividade do partido, que, em tempos de pandemia, é mais ou menos imprescindível que nós nos reunamos, ainda que por forma remota. E, de todo modo, com essa nova tecnologia que se disseminou nesse momento em que nós todos estamos fazendo política nas redes, eu quero cumprimentar a direção do PT de Juiz de Fora, particularmente o nosso presidente, Juanito Vieira, por iniciar esse tipo de encontro virtual que certamente permitirá que o debate travado aqui em Juiz de Fora pelo Partido dos Trabalhadores ganhe muito mais densidade, fique muito mais vivo. E isso até é que nós estamos fazendo esse debate na nossa página do PT de Juiz de Fora, embora as nossas redes estejam acompanhando também. Eu quero também encorajar todos que participem da página do PT, contribuam, façam sugestões, participem do debate. Eu acho que isso é fundamental nesse momento para que a gente tenha uma democracia partidária mais participativa. Então, meus parabéns, Juanito, por inaugurar essa nova prática, mostra a nossa contemporaneidade e, de outro lado, também a disposição de abrir o partido para todos participarem. A outra coisa, que na verdade é o tema que você está colocando, é a situação que nós estamos vivendo. Gente, é inacreditável que nós tenhamos chegado nesse ponto, em que o governo federal deliberadamente escamoteia, esconde os dados da pandemia. Isso não é apenas uma covardia, é também um crime. Um crime porque, se esses dados não são conhecidos e não são compartilhados, você, obviamente, compromete a adoção das medidas de saúde pública que podem salvar vidas. Nós estamos com quase 40 mil óbitos no Brasil. Nós estamos com mais de 700 mil pessoas contaminadas. Então, não é uma gripezinha. E ainda que fosse uma gripezinha, nós teríamos que ter os cuidados sanitários adequados. Mas o Covid não é uma gripezinha, porque o Covid mata. E não é verdade que mata, só mata os mais velhos. Bom, ainda assim, esses cidadãos brasileiros que viveram mais anos e, por isso, nas suas vidas, contribuíram para que a sociedade brasileira progredisse, florescesse, se desenvolvesse, por que eles deveriam ser as vítimas sacrificiais a um processo de retomada econômica que já vinha mal e agora simplesmente acabou? Então, eu quero dizer que, nesse momento, no nosso entendimento, no entendimento do partido, da bancada, no meu entendimento, a saída do Bolsonaro não é mais uma questão política, é uma questão de salvação nacional. E nós estamos comprometidos em todas as fronteiras, na fronteira da saúde, na fronteira da economia, na fronteira da democracia, que tem sido constantemente afrontada, e até das relações internacionais, porque as afirmativas
que são feitas pelos irresponsáveis e desqualificados que participam do Ministério Bolsonaro colocam em risco, por exemplo, a nossa relação com a China, que é a nossa maior parceira comercial. Então, é tudo uma coisa desastrosa, de tal modo que as pessoas foram para a rua. As pessoas não foram para a rua porque elas agora elas enjoaram e por isso elas vão para a rua. Não. Elas, na verdade, não toleraram mais que nós tivéssemos a cada domingo aglomerações que confrontavam as recomendações sanitárias e, pior, ameaçavam abertamente a democracia. E aí começamos no fim de semana passado com esse movimento tão bonito das torcidas organizadas, que naturalmente se alastra para os movimentos sociais, para os partidos políticos, nós mesmos participamos, o Juanito esteve presente na reunião, na mobilização da sexta-feira, e acho que viemos para ficar, para ocupar as ruas. E ontem ocupamos pacificamente, ocupamos de uma forma extremamente organizada, respeitando as determinações do isolamento social, e ganhamos as ruas. Acho que é importante, Margarida, você está falando sobre essa questão da garantia das manifestações, do isolamento social, que é uma preocupação de todos os movimentos de esquerda e das manifestações que estão acontecendo em todo o Brasil pela democracia. Mas eu queria voltar um pouco no tema, essa questão do Bolsonaro, na necessidade da gente colocar na rua, a necessidade de derrubar esse governo e de ter um governo que possa, de fato, atender os anseios do conjunto da população brasileira. Isso. Na verdade, o problema é o Bolsonaro e todo o seu governo, porque nós vimos esse final de semana, o Brasil está passando um processo que eu acho que é muito sério, que é uma tentativa descarada do governo Bolsonaro de mascarar os dados da questão da pandemia, de mudar os critérios de apresentação dos dados no site, de buscar até recontar a causa dos mortos no país, que é um processo além da maldade, né, do que significa isso, em pleno processo em que os setores populares mais estão sendo atacados, porque a maior parte dos mortos nesse país, tudo indica, pelos dados apresentados pela Fiocruz, são quem morre, majoritariamente são as trabalhadoras e os trabalhadores da periferia, são os pobres, que precisa do sistema único de saúde, que nos últimos anos sofre com a questão da redução de verbas e do pouco investimento na ampliação da estrutura física do sistema de saúde brasileiro. Então, nessa questão, eu queria colocar como de tamanha perversidade do governo Bolsonaro. Ou seja, eu também concordo com você que é necessário colocar para fora esse governo por um processo de salvar a população brasileira e salvar a nação brasileira. Exatamente. Que é um governo que já desde o início trabalha numa perspectiva de entregar o Brasil aos interesses do capital internacional. Foi assim com a questão de buscar acelerar a privatização do pré-sal, da entrega de empresas públicas e na política de privatização de várias empresas públicas no país, entregar riqueza nacional para o grande capital, para os Estados Unidos em particular, que é o seu único aliado internacional nesse momento, coloca em risco as pautas de exportações brasileiras, mas é um governo genocida. Um governo que hoje, além desses ataques todos na nação, é um governo que não faz nenhuma ação coletiva real, coordenada e programada para poder garantir o mínimo necessário à população. Ou seja, eu acho que também, como você, que eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do que o governo fez no último final de semana, nessa maquiagem dos dados. Porque eu acho que isso precisa ser discutido com a população, nós temos que enfrentar esse tipo de despolítica, de desserviço feito pelo Ministério da Saúde nesse último final de semana. Olha, Juanito, essa é uma decisão que eles tomaram que levou, inclusive, a uma condenação internacional maciça. Mesmo os americanos, que são, pelo menos aparentemente, os únicos aliados do Bolsonaro, o Trump, que, aliás, verdade seja dita, também está ladeira abaixo nos Estados Unidos, até os republicanos anunciam que não apoiarão a sua reeleição por conta dessa sua atitude também desrespeitosa, essa sua atitude também genocida. O Brasil e os Estados Unidos são campeão e vice-campeão do campeonato da morte. Então, nada pode ser pior do que isso. E o Bolsonaro, ciente como deve estar, do seu declínio de popularidade, da sua perda de apoio político,
que está mais do que claro. Até as pessoas podem dizer, mas a pauta da direita na Câmara acaba prevalecendo. Sim, porque nós não estamos... Aí o problema é que é a pauta da direita, não é a pauta do governo. Eu preciso ter clareza disso. Então, muita coisa, né, com a qual a gente tem grandes problemas e temos confrontado, mas ainda assim somos derrotados, mas somos derrotados porque é a direita. E a direita brasileira, ela tem maioria no parlamento e ela se organiza para ganhar suas pautas, pauta econômica, etc. Mas o governo tem sido sistematicamente derrotado a ponto de eles estarem fazendo uma coisa perversa, que é não pautarem os vetos. Por exemplo, o veto que será derrubado do congelamento do servidor, do remuneração dos servidores públicos. Ele foi derrotado na Câmara, foi derrotado no Senado, aí vetou. Vetou para manter o congelamento. E agora nós precisamos que esse veto seja pautado para exatamente que a condição de trabalho dos servidores públicos seja defendida, seja garantida. Então, nós estamos, nesse momento, como você muito bem disse, enfrentando um crime, porque isso não é um detalhe. Esconder os dados da pandemia é uma coisa gravíssima. E hoje, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas já saiu uma norma do governo, que nós vamos ter que derrotar também no Congresso, vamos ter que fazer um PDL para derrotar, diminuindo as informações que são oferecidas no portal Transparência. É o contrário de tudo que se possa imaginar. Nós, nos governos do PT, avançamos em termos das satisfações que são dadas à população. Inclusive, o combate à corrupção que ocorreu naquela época, e que, inclusive, intimou o próprio partido, só ocorreu por causa da independência da Procuradoria-Geral da República, por causa da independência da Polícia Federal e porque nós obsessivamente praticamos a transparência. Então, nós, nesse momento, defender a democracia é defender que os dados da pandemia sejam conhecidos por todos. Isso aí. Isso é da nossa conta. Tá certo? Isso não são dados perdidos do governo, é da sociedade. Lógico. Eu acho, Margarida, acho que você está falando uma questão que, de fato, acho que defender a democracia é defender, sim, a transparência, né, dos dados, a necessidade de ter políticas públicas que chegue verba para poder atender as demandas da população. Né? Porque o que a população, os trabalhadores estão sofrendo com o processo da crise econômica, que já era bastante grave desde o ano passado, aprofundada nesse ano. Nós já tínhamos um desequilíbrio muito grande das contas públicas, já tínhamos um desequilíbrio do próprio nível de crescimento das bolsas e do nível de industrialização. Né? Claro. O Brasil já somava, antes da crise, mais de 12 milhões de desempregados. Né? E agora, com as políticas do governo, mesmo eles defendendo no ano passado a reforma da Previdência, que atacou mais uma vez os direitos do conjunto dos trabalhadores, a aprovação da carteira verde-amarela, que flexibilizou ainda mais e retirou direitos dos trabalhadores, deixando principalmente os jovens numa situação de extrema vulnerabilidade no país. Nenhuma dessas medidas do governo Bolsonaro tiveram como objetivo aumentar o nível de emprego ou a renda e o salário dos trabalhadores. Pelo contrário, precarizar as condições de trabalho. Eu estou percebendo. Na sexta-feira, nós organizamos em Juiz de Fora, em conjunto com os companheiros da Central Única dos Trabalhadores e diversos sindicatos, um ato com isolamento social, que foi uma retomada em Juiz de Fora de maneira organizada, responsável, mas dizendo que não dá mais para a gente aguentar tanto o ataque do conjunto dos trabalhadores. Eu acho que essa questão está muito presente no Brasil e que está levando as mobilizações desse final de semana. Nós tivemos mobilizações gigantescas. Nós começamos a nossa em Juiz de Fora, mas tem mobilizações em São Paulo muito grandes, teve mobilizações importantes em diversas capitais, em Belo Horizonte, inclusive. Eu acho que é um momento que nós temos que apontar na recuperação da situação política do país com a retomada das mobilizações. O Brasil não é um país que vai aceitar, na sua maioria da população, um governo autoritário, descomprometido e que não tem propostas para poder fazer com que o Brasil avance. Nós precisamos de medidas de políticas públicas que as cidades avançam, que o próprio país avança. E não é o que o governo Bolsonaro faz. O Bolsonaro, ele joga no caos,
Ele joga para o caos para poder tentar se manter no governo de uma forma desesperada. Está acuado porque tem uma queda real da sua popularidade no nível nacional. Não, é um governo que não tem nenhuma proposta política concreta de solucionar os problemas do povo brasileiro. Então, acho que é isso que nós temos que apontar nesse momento. E o caminho é fortalecer as mobilizações com responsabilidade e para defender os nossos direitos. Deixa eu te falar uma coisa, Juanito. Eu acho que esse ponto que você levantou é um ponto importantíssimo. Por quê? Veja você, o Guedes é tão inepto que ontem, numa entrevista na TV Globo, da qual participavam o Ciro Gomes, a Marina Silva e o Fernando Henrique Cardoso, e ninguém de nós não compreende porque o partido que chegou em todas as ocasiões ao segundo turno da eleição presidencial, ganhou 4 vezes, na última eleição ainda chegou, é o partido que chegou ao segundo turno, não chegou o Ciro Gomes, não chegou a Marina, e nem chegou o candidato do PSDB, que era o Geraldo Alckmin. Foi excluído o PT. Mas, apesar disso, o que é mais extraordinário? O Fernando Henrique Cardoso, veja, eu citando esse autor, diz o seguinte: Guedes devia pedir o chapéu. Que esse é fato. Nós já vínhamos de um pibinho, e agora, no meio dessa tempestade, ele não faz nenhuma proposta para nós sairmos do abismo em que nos encontramos. Então, isso que você falou, não haver política, porque não há política, há dogma. O dogma dele é a da redução do Estado, o Estado ficar cada vez mais mínimo, é congelar o salário dos trabalhadores, é diminuir as despesas previdenciárias, nada que estimule o consumo, nada que melhore a renda, portanto, nada que alcance a vida das pessoas. O Guedes é tão incompetente quanto o Weintraub. Isso é que precisa ficar claro. Porque o Weintraub, por ser um personagem folclórico e ele próprio aposta no seu ridículo, acabou sendo uma unanimidade nacional. Fora Weintraub. Mas eu quero dizer a vocês, com a maior sinceridade, o Weintraub não é isso, menos competente do que o Guedes. Eles estão pau a pau. Nós que, infelizmente, assistimos aquele vídeo daquela reunião, assim dita, reunião ministerial, que aquilo parecia uma reunião de gente doida, cada um falando que bem lhe parecia, que passava pela sua cabeça, de uma forma afrontosa, com palavrões, com o pior nível possível. O que fala o Guedes? Nada que se aproveite, que é preciso botar a mão no dinheiro para salvar as grandes empresas, porque com as pequenininhas, estou citando o ipsis literis, nós só vamos perder dinheiro. Eu queria aproveitar, Margarida, acho muito importante que você disse sobre essa fala da política do Guedes, de diminuição do Estado, porque nós temos no governo de Minas Gerais um governador que é importante a gente discutir a situação do nosso Estado e da nossa cidade de Juiz de Fora, né? Nós temos um governo de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, que, na verdade, que defende as pautas mais antigas que o liberalismo já colocaram, que fala justamente isso, que, na verdade, o Estado está falido e que nós temos que vender todo o Estado se dependesse dele. Inclusive, existe uma proposta na Assembleia Legislativa hoje de diminuição do Estado, onde ele tem uma proposta concreta de venda da CEMIG, de venda da Copasa, de venda da Codemig, um governo que, no segundo Sindifisco, nas últimas 2 semanas, usa, inclusive, de mudanças artificiais, né, no próprio orçamento para justificar uma queda de arrecadação para poder pressionar a Assembleia Legislativa, pressionar o povo mineiro para dizer que a única saída, a única alternativa que nós temos para garantir os salários dos servidores e a máquina pública funcionando é vender a Copasa e a CEMIG. Segundo ele diz com todas as letras. Ou seja, essa estrutura que se forma com um setor dessa extrema-direita brasileira, que se alia ao discurso neoliberal do Paulo Guedes, da Escola de Chicago e Companhia Limitada, é um discurso que vai contra a nação e contra a população brasileira, e contra a população de Minas. Ou seja, nós já entregamos, temos dados, o governador de Minas assinou um acordo agora com os outros governadores da Lei Candir, que o Estado abriu mão de 135 bilhões que tinha a receber
das isenções fiscais dadas às mineradoras de Minas para fazer um acordo da ordem de 6,1 bilhões. Exatamente. Não é um governo que não pensa no povo, que não pensa em Minas Gerais, que não defende a nossa riqueza e que leva a população ao massacre, leva a população ao abandono nesse momento. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você vê desse cenário. Juanito, essa atitude do Zema é tão grave quanto a do Bolsonaro, porque ele também está escamoteando dados, ele também está mentindo como fundamento para executar sua política. Porque como ele tem uma visão dogmática, vamos vender os nossos ativos. Eu queria saber se ele faz isso na empresa dele. Não faz. É isso que eu quero saber. Se tendo uma crise, que é uma crise sazonal, uma crise temporária, uma crise bem compreendida, identificada e especificada no tempo, se ele colocaria todos os seus ativos à venda. Se ele ia fechar a empresa. Porque é isso que ele quer fazer. Empresas lucrativas, né, Margarida? Claro. Nós estamos falando de CEMIG, de Copasa, que discutem riquezas reais. Não é fruto da especulação financeira. A empresa que tem patrimônio, tem gasto, tem tecnologia. Poderosa. A Copasa é uma empresa poderosa. Então não se faz nada disso. E o que é pior, o que você tinha mencionado, pelos dados, ele chegou aí a fazer um terrorismo, que o Estado teria tido uma perda de arrecadação de 2 bilhões. Na verdade, teve uma perda de arrecadação de 640 milhões, que é muito dinheiro para vocês que estão conversando comigo. Para mim, é um dinheiro que eu não faço nem ideia do que seja. Creio que para o Juanito também, para o Estado de Minas, que é um Estado rico, que poderia estar em condições econômicas muito melhores se tivesse direção política para acelerar o seu desenvolvimento. É um Estado rico. Na verdade, Margarida, fez uma manobra contábil, porque Exatamente. Ele falava em mesmo 600, ele não levou em consideração que tinha 900 milhões no caixa do Fundeb, ele não levou em consideração o repasse de 750 milhões que já está aprovado no Congresso, que já está sancionado, que o Estado vai receber. Então, na verdade, ele não tinha déficit. Se ele levasse em consideração as transferências obrigatórias do governo federal, as transferências federais, veria que tem um superávit fiscal, um superávit no mês de maio e junho, o que permitiria a ele, com todas as condições, sem transformar nenhum desequilíbrio, pagar os servidores públicos do Estado em dia. Esse é um ponto muito importante. É uma maldade. É uma maldade, e é uma maldade em nome de um dogma. Porque como ele quer, na verdade, desmontar, ele quer desanimar, ele quer fazer com que as pessoas desistam da carreira pública, inclusive, que eu sei de gente que está largando. Certo? Professores, por exemplo, da UENG, que também... pessoas muito qualificadas, pessoas que teriam muito que contribuir e que estão desanimando, porque, afinal de contas, ninguém aguenta trabalhar para um empregador que não cumpre com suas obrigações. Eu escuto todos os conservadores falar sobre a segurança do contrato. Não pode fazer isso, porque a segurança do contrato... A segurança dos contratos é só com as empresas? Eu queria saber isso. Porque tem um contrato originário, que é o contrato do Estado, seja o Estado de Minas Gerais, seja a Prefeitura de Juiz de Fora, seja a União, com os seus servidores. Esse é um contrato básico. Quando você ingressa na carreira, você contrai uma série de obrigações e, de outro lado, você tem uma pactuação de um compromisso. Esse compromisso ele não pode ser rompido arbitrariamente. E aí eu quero dizer o seguinte: nesse momento, nós conseguimos, a duras penas, nós parlamentares, votar a transferência de recursos da União para os estados e para os municípios, considerando a dificuldade na arrecadação, a queda da atividade econômica, a crise pela qual todo mundo está passando. Mas, em havendo isso, e essa lei foi sancionada semana passada, então esse recurso está assegurado. É preciso dar segurança aos trabalhadores também. Os trabalhadores também merecem
esse respeito. Tem recurso que vai ingressar, por certo, no caixa. Como, quer dizer, quando você faz o orçamento estadual, o orçamento municipal, você já sabe a transferência da União, você já conta com ela. Você faz as suas contas considerando as transferências que virão da União. Então, essas transferências estão certas. Portanto, é necessário regularizar a vida das trabalhadoras, dos trabalhadores do Estado, do município, porque eu, inclusive, quero dizer o seguinte: tirar esse dinheiro da economia contribui para o aumento e o agravamento da crise no Estado e no município. Então, não é? Não é? Pense bem quanto que eu estou tirando da economia. Lógico. Uai, estou tirando de quem poderia estar fazendo uma compra no supermercado, de quem poderia estar comprando no açougue, de quem poderia estar pagando um carnê. Então, ao fazer adotar esse tipo de política, eu estou agravando a crise econômica. É preciso ter clareza dessas coisas. Quando eu tiro dinheiro da economia, eu estou piorando a situação geral. Tá certo? Mas o meu carro está melhorando. Como? Como o seu carro vai melhorar? Não tem jeito. Queria colocar, Margarida, nós na executiva do PT aprovamos uma decisão, tomou uma resolução de apoio aos servidores públicos municipais de Juiz de Fora, e se dirigimos ao prefeito, à prefeitura de Juiz de Fora, da necessidade que não a saída mais fácil encontrada por eles de parcelamento do salário dos servidores nesse momento não é a atitude correta nem do ponto de vista econômico, por conta dessa preocupação. Nós estamos falando de uma cidade que majoritariamente tem um peso muito grande o consumo dos servidores públicos na cidade, mas principalmente num momento como esse, você falar em parcelamento de salário sem data para a segunda parcela. A prefeitura pagou na sexta-feira 60% dos salários dos servidores, e os 40% não tem data a ser prevista ainda. Isso num momento de perda de emprego, de risco da saúde com a vida das pessoas. Nós temos que preservar a vida e a situação e a economia. Nós aprovamos toda a solidariedade e a luta junto aos servidores para poder garantir isso em Juiz de Fora. Aproveitando um pouco isso, Margarida, gostaria que você comentasse um pouco também o que você avalia, a situação de Juiz de Fora, como nós vivemos, quais as perspectivas que nós precisamos ter nesse momento para fazer a luta, fazer a retomada do desenvolvimento econômico e, principalmente, a preservação da vida em Juiz de Fora frente à pandemia, né? Olha só, eu primeiro queria fazer um adendo à sua fala, que é o seguinte: boa parte dessas pessoas que são servidores públicos, portanto, pessoas que contam com uma renda que é diferente, por exemplo, de quem é um pequeno comerciante, que tem um bar, que tem uma loja de xerox, enfim, esses que foram realmente colhidos pela crise. Eu não estou falando da Havan, tá certo? Que tem gordura para queimar. Embora que seja lamentável, que seja fechado, etc., mas, quer dizer, tem a gordura para queimar. Agora, os pequenos não têm. E nós não conseguimos ainda liberar os recursos que nós, no Congresso, entendemos que é fundamental para isso. Muito bem, então, com isso, Rodrigo, tem muita gente que é funcionário da Prefeitura do Estado que está ajudando a família. Porque o que está acontecendo nesse momento é uma rede de solidariedade para assegurar a vida dos mais pobres. Eu acho que nós temos que, considerando essa prioridade, eu quero dizer que amanhã, dia 9 de junho, nós vamos marchar pela vida. É uma iniciativa puxada pela CNBB, pela OAB, pela SBPC, pela ABI, por essas entidades que são muito representativas da sociedade, não são partidárias, não têm cor político-partidária, mas que estão, nesse momento, clamando pela vida. Essas atitudes, por exemplo, de flexibiliza geral. E qual será o custo disso em vidas? Qual será o custo disso em saúde? Está comprovado, tem um artigo muito interessante da Laura Carvalho. Vamos comparar a Suécia, que procedeu muito mal nesse processo da pandemia, não fez o fechamento, tem um número de mortes incomparavelmente maior do que dos outros países europeus, e a Noruega, que é sua vizinha, e que fez a mesma coisa. A queda do PIB da Suécia é tal e qual
o PIB, a queda do PIB da Noruega. Quer dizer, não é o fechamento, não é o isolamento social que está causando a perda da atividade econômica, porque, na verdade, as próprias condições de vida, as pessoas estão com medo. Assim, há dados aí mostrando que, mesmo reaberto o comércio, que a retomada foi de 20% do consumo em média. 20%. Sim. Pessoas estão precavidas, estão querendo tomar um cuidado pela frente. Exatamente. Então, não adianta se abrir e a pessoa não vai. Ela não vai por quê? Porque ela está com medo da sua saúde, de contaminar algum parente próximo. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: nesse momento, a vida é a nossa prioridade zero. E para garantir a vida, nós precisamos de políticas econômicas que não priorizem a questão fiscal. Tem que priorizar a questão da renda, a questão do bem-estar, a questão da garantia da vida das pessoas. É isso que nós precisamos de ver. Mudar a ótica. Precisa virar esse canal. Esse canal do fiscalismo, ele já não vinha dando certo. Mas agora, ele não apenas é um erro, ele é uma tragédia. É uma tragédia. Porque ele pode, adotado, significar uma perda ainda maior da nossa... primeiro, de tudo, né? Da vida, da democracia, da saúde e da nossa condição até de recuperação econômica. Então, nesse momento, Juanito, eu queria dizer a você que a gente precisa ter muita sabedoria, não se deixar assediar por oportunistas desalmados que querem, de todo modo, fazer coisas que prejudicam a maioria. Então, nesse momento, é preciso ter muito norte político, precisa ter muita cabeça no lugar para a gente proceder da melhor maneira possível. Sim. Eu quero cumprimentar você fazendo esse debate pelo Partido dos Trabalhadores. Eu tenho certeza de que nós estamos aí plantando uma semente que vai florescer frondosa, em defesa, do bem-estar do nosso povo. Com certeza. Queria primeiro, Margarida, agradecer todo o seu comprometimento com a luta, com o Partido dos Trabalhadores de Juiz de Fora, com as trabalhadoras, com os trabalhadores, com os jovens, né? Porque eu acho que nesse momento nós vamos precisar de toda a força possível para recuperar e colocar esse país nos trilhos, no trilho do desenvolvimento, no trilho humano, no trilho da educação, do desenvolvimento social, na frente dos interesses de corporações ou dos dogmas, né, sem nenhuma base científica. Nós queríamos começar terminando nossa live, o nosso bate-papo hoje com a nossa deputada, a querida professora Margarida Salomão. Queria reforçar a todas as companheiras e companheiros do Partido dos Trabalhadores, que vocês estão vendo, vão ver aí um link do Facebook do partido, vocês curtirem a página do partido, curtir a página do partido também no Instagram. Acho que é importante que a gente, nesse momento, principalmente da pandemia, a gente tenha canais de diálogo com a militância do Partido dos Trabalhadores, onde nós vamos discutir as nossas propostas, avaliação da situação política e ver todas as propostas que o PT tem acumulado ao longo desse período, que possa contribuir com o país, com as pessoas, com a vida, né? Nossa preocupação, como disse a Margarida, é com a vida, e com a vida e com os direitos, com a questão do desenvolvimento econômico que nós precisamos para recuperar e sairmos mais forte nessa pós-pandemia, né? Queria aqui dar a palavra aí para as despedidas da professora Margarida, para a gente finalizando e mandar um grande abraço a todas as companheiras e companheiros do Partido dos Trabalhadores de Juiz de Fora. É um prazer enorme estar aqui, estar com o Juanito, que é um grande presidente do nosso partido, e que eu quero dizer o seguinte: estamos abrindo um canal, vamos participar. É preciso que todo mundo se inscreva, que todo mundo contribua, que todo mundo colabore, que todo mundo debata, porque no momento feito esse, é da participação coletiva que nós vamos encontrar a brecha pela qual a gente há de superar essa imensa dificuldade que nós estamos atravessando. Isso aí, muito obrigado. Fora Bolsonaro e todo esse governo. Fora Bolsonaro e todo esse governo, e vamos recuperar o nosso país para a mão dos brasileiros. Isso. Um grande abraço. Até logo. Viva o PT! Viva o PT! Viva!